Vamos lá para o nosso quadro Cimesp no programa Piracicaba Agora. Nós temos o prazer de receber aqui a psicóloga, a doutora Cristiane Zulini. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo bem, obrigada do convite. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado por você estar conosco aqui. Nós vamos falar, do NR01 e o mapeamento de riscos psicossociais. A nova lei que vai entrar em vigor, mas obviamente que tanto o Cimesp, já está se preparando, trazendo profissionais, conversando com profissionais e com o empresário também, de suma importância. Vamos falar um pouquinho do que é para o público que está assistindo entender, o que isso vai diretamente aí ajudar tanto o empregador como o colaborador. Queria que você pautasse isso para quem nos assiste, por gentileza. Então, a NR01 foi criada, ela já existia e foi aprovada agora em janeiro de 2025 e entra em vigor a partir de maio. Qual é a finalidade da NR01? É olhar para a saúde mental do colaborador. É trazer formas que esse colaborador não entre num burnout, num esgotamento. É esse olhar diferenciado que agora as empresas vão ter para o colaborador. Uhum. É essa a ideia que ela vem. É biopsicossocial, entendeu? Olhar o social e o psicológico daquele colaborador também. Perfeito. Olha, você participa conosco, 991411048, 2534-1234. Posso chamar de Cris? Opa, com certeza. Ô Cris, a gente já vem ao longo do tempo acompanhando isso, E a gente, por vezes, até presencia isso, Eu já trabalhei em linha de produção, eu já trabalhei no comércio durante muito tempo. Acho que minha grande formação, além da minha formação de estudo acadêmico, foi também essa formação do balcão, de atender, de ter contato com as pessoas. E era muito comum, eu estou falando de 20 anos atrás, colegas assim de estresse, relacionado à atividade dela dentro da empresa, E às vezes isso causava, além de um mal-estar, além de realmente uma doença, e o afastamento. E puxa vida, na minha época, hoje as coisas mudaram, mas na minha época o meu salário era feito com a venda. E ficar afastado é muito ruim, Eu acho que isso vem também suprir essa necessidade, de tanto o empregador como o empregado entender, esse lugar, esse ambiente que é incomum, essa comunhão de ser um lugar bacana, de produção. Sim. E de bem-estar também, Sim, porque assim, a gente passa no trabalho de 8 a 12 horas do nosso dia. Sim. Nesse ambiente, Então, o quanto a gente conseguir deixar mais saudável, mais, que eu falo, com uma saúde, um equilíbrio melhor, vai ser melhor para o colaborador e logo para a empresa também. Perfeito. Que daí evita os afastamentos, Sim. sabe, as faltas, a realocação do funcionário. Tem várias coisas que a gente pode evitar que aconteça. Uhum. Com a implementação da NR01 dentro das empresas. Dentro das empresas. Perfeito. Pois não, Maria. Cris, vamos falar também, a respeito aí desses... além dos riscos físicos, a NR01, ela também fala de riscos emocionais dentro das empresas. Aliás, é um tema importantíssimo, E que tipo de situações a gente pode ilustrar aqui para o nosso público, do dia a dia mesmo, que pode gerar esse tipo de risco? Então, a gente tem a vida nossa pessoal e profissional. Aham. Mas a gente chega no trabalho, a gente carrega pessoal junto com a gente. Não tem como separar, não dá para que ela deixar em casa. Fecha a janelinha aqui e vou começar a trabalhar. Mas assim, a gente tem que trabalhar, vamos lá, tenho que trabalhar, mas às vezes eu estou passando por um problema de luto na minha casa, eu tive uma perda, ou eu perdi o emprego, ou estou brigada com meu marido. Várias situações que assim, aí chega na empresa. A empresa é movida por metas, por pressão, muitas delas. Sim. Então, dependendo do nível de pressão e o cara entender assim, puxa, eu tenho conta para pagar, eu tenho que entregar isso, a minha meta está em tanto, eu não consegui. A pessoa está sendo tomada por uma ansiedade, sabe? Aquilo ali não é um estresse constante, a pessoa está viva explodindo e ansiosa. Então, é o dia a dia nosso, entendeu? Que acontece com qualquer pessoa. A gente tem vida pessoal fora da empresa, A gente não é máquina. Sim. Nós temos as nossas emoções. Então, eu vejo assim, cobrança excessiva, falta de comunicação, sabe, entre líderes e liderados. São umas coisas que acho que acontecem na empresa. Por exemplo, meu colega, a gente às vezes quer que o outro seja como a gente. Esse é um grande coisa no trabalho, Porque eu falo, gente, ele tem a história dele. A gente pode fazer o seguinte, você vai olhar, vai ficar reclamando,
uma vida reclamando do colega, ou a gente vai fazer do limão uma limonada, uma caipirinha e lidar com aquilo, porque ele vai trabalhar com você. E quando é o nosso líder? O que eu vou fazer? Eu vou pedir a conta? Em todo lugar que eu for, eu vou pedir a conta? Não. Eu falo assim, gente, ele não entrega no tempo que você entrega. Às vezes ele tem as falhas dele, mas tudo pode ser feito com mais leveza, sabe? Não com tanta... Já vai... o cara não presta mesmo, começa a falar mal da pessoa para todo mundo, sabe? Sim. Vamos direto com a pessoa. Às vezes a pessoa está passando um problema e a gente não sabe. Pessoal, né? Agora, Cris, eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Então, nós temos grandes empresas onde a gente tem uma distância muito grande, né? Da parte operacional com a parte da direção, né? Sim. E aí você tem os líderes, sim, que geralmente os líderes são muito próximos, né, a esses funcionários da linha de produção, por exemplo, né? Como é que isso vai ser dentro da empresa? Como é que vai ser esse treinamento? Vai haver um treinamento? Então. Né? Como é que isso vai ser administrado dentro de grandes empresas? Porque eu vejo quando a empresa é menor, você tem ali o proprietário, o acionista, o dono, muito próximo. E ele percebe, mudou o clima. Eu estou conversando com esse meu colaborador, ele não está me olhando direito, ele não está legal, e eu vejo que isso não é que seja mais fácil de resolver, mas acho que é mais fácil de se perceber. Já em grandes empresas, você tem uma escala, né, de direção. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso? A ideia é o seguinte, né? Às vezes a gente não tem acesso à diretoria da empresa, que nem você falou, são acionistas, são pessoas que não estão ali diariamente com o colaborador. Então, a ideia com a NR01 é a gente treinar a liderança. Entendeu? É aquele primeiro líder ali que está com a pessoa na fábrica, no chão de fábrica junto, que a gente tem os líderes, entendeu? E ir subindo, entendeu? Só que eu vejo a importância de quem comprar a ideia, a diretoria. Perfeito. Porque o líder quem compra, né? Também tem pressão, né? Sim, entendeu? E aí... eu acho que é vender para vender, né? É mostrar para a diretoria a importância dessa NR. Não é que a gente vê, né? Tem o olhar do empresário e tem o olhar do colaborador. Sim. Às vezes o empresário ele quer resultados. Então, mas assim, qual é o número de afastamentos que ele tem? Mostrar números para tipo, tem grandes empresas, pequenas empresas, né? Sim. Por que será que a empresa sua ninguém para naquela vaga? O que será que está acontecendo, entendeu? E treinar essa liderança, lidar com o dia a dia. E tudo vai ser documentado em relatório, assinado, entendeu? Para a gente sempre estar acompanhando a saúde do colaborador. Na verdade, você tem que treinar a liderança para ir podendo subindo, entendeu? Não é algo tão simples, né? Pois não, Maria. A gente já tem participações aqui. Aliás, você que está assistindo quer também participar com a gente dessa nossa conversa aqui com a Cris, mande o seu WhatsApp. Aqui está na tela, 991411048. O pessoal já está comentando também. É um tema novo, um tema muito amplo, né, Cris? Que a gente precisa, sim, conversar, debater sobre isso, né? A Cláudia está aqui dando boa noite, Neto. Quer saber se o Cimesp vai fazer palestra ou curso justamente sobre a NR01, né? Ela falou só a Cláudia do Santa Rosa. Abraço para vocês aí. Abraço, Cláudia. Sim, o Cimesp vai estar fazendo. Ele vai ter um plantão de dúvidas, agora dia 24 de abril. Ótimo. Que eu vou estar lá para a gente pegar, por exemplo, vir o pessoal do RH, às vezes da empresa, que geralmente vai partir do RH, né? Sim. Da empresa, para a gente trocar uma ideia do que é a NR, o que ela vai, o que na prática a gente pode fazer. É um plantão de dúvidas. E o curso vai ser em junho. Já está programado, eu não lembro exatamente a data, mas vai ser em junho, que nós vamos ter 2 dias de curso sobre a NR01. Que ótimo. A gente vai divulgando aqui também, né? Conforme vai chegando mais próximo. Sim, claro. E vai ter mais coisas ainda programadas. Isso, e além de tudo, vai vir um advogado falar da NR01, entendeu? Que acho que a Cris está comentando, vai vir um advogado que é especialista na NR01. Então, eu ia perguntar isso para você. Quando a gente pensa em lei, né? Geralmente a lei vem de cima para baixo. Exato. Não é? Sim, geralmente, quer dizer, na história desse país sempre a lei vem de cima para baixo, né? A lei ela é observada, há uma demanda, faz a lei para suprir uma dificuldade ou algo que não está normal, né? Sim. E pensando em lei, a gente pensa em punição, né?
Como é que o empresário hoje, ele está prestando atenção nisso, que a punição não é o foco principal, mas o foco principal é a qualidade desse seu colaborador? Ou isso ainda está sendo explicado para os empresários? Então, ainda temos uma jornada e uma caminhada. Ainda é uma coisa assim que tem empresários que pensam, é frescura. Tá. Só que vai começar a acontecer multa. O empresário vai ser multado, entendeu? Então, assim, talvez mude a visão dessa coisa da saúde mental do colaborador, da importância da saúde mental do colaborador. Posso comparar como se fosse quando começamos a pensar no IPI, nos equipamentos de proteção? É a mesma relação. Isso. Daí é isso. Por exemplo, tem o segurança do trabalho. Sim. Ele tem todas as normas que ele tem que seguir. Então, esse trabalho da NR01 vai precisar também do segurança de trabalho. Do segurança de trabalho, especialista nisso para acompanhar. Isso. É ele que está no dia a dia e vê o colaborador, poxa, o cara não veio mais, todo dia essa pessoa está muito desanimada, ele não era assim, é aquele cara que está mais próximo, entendeu? E está observando. Porque tem uma coisa também, né, acho que você poderia até abordar um pouquinho sobre isso, que tem aquela pessoa que nitidamente ela está mal por um fator que ela trouxe, né? Às vezes nem é às vezes é a relação dentro da empresa. Sim. E isso também tem que ter um líder muito bem treinado para saber, essa relação que está acontecendo aqui entre igualitários, não está legal e a pessoa está ficando mal com isso. Então tem que ter esse reconhecimento porque afeta a todos. Exatamente. Né? Agora, tem também a pessoa que ela está ali, ela bateu o cartão, mas ela está ausente. Exato. Né? Ela está no automático, que a gente chama. Ela está no automático. E isso gera um problema de ordem até física, no sentido, quer dizer, uma pessoa que está ausente, ela está operando uma máquina, isso é super perigoso. Não é, muito, Cris? Muito, porque assim, ela está operando uma máquina que pode tirar a vida dela ou de muitos. Nós estamos falando de grandes máquinas, entendeu? Então, assim, o quanto é sério isso? A pessoa está com um problema grave em casa e ela não está conseguindo desligar a hora que ela chega no trabalho. Gente, eu não estou falando que é fácil virar uma chavinha, mas essa pessoa está operando uma máquina que pode acontecer uma catástrofe dentro de uma empresa, entendeu? Então, assim, eu acho que nós estamos, Neto, assim, agora vai ser bem a passo de formiguinha, mas acelerado. Agora vai ter que dar uma acelerada no processo. Perfeito. E aí ter justamente o know-how dentro da empresa, preparar os seus colaboradores, os líderes, para ter esse olhar, para ter esse acompanhamento, né, Cris? Opa, com certeza. E detectar, porque se assim, quando a gente fala de uma empresa pequenininha, vamos pensar, trabalha no escritório pequenininho, você observa quando o seu colega não está legal. É muito fácil, entendeu? Perfeito. Mas aí como que até o colaborador, por exemplo, parceiro daquela pessoa que não está legal, começar a perceber, poxa, ele não está, o parceiro de trabalho também pode ver, poxa, o que será que está acontecendo? Ele está desanimado, ele está muito cabisbaixo, sabe assim, perceba uma apatia. O que esse colaborador pode ajudar na empresa para ajudar esse amigo que não está legal? Perfeito. E aí, Cris, pensando assim, né, que hoje, eu fui entrevistar ontem, fui conversar com uma médica da Unimed, né, e a gente, na conversa, ela falou, olha, é muito comum, né, a gente tem uma leitura dos idosos de hoje que estão passando por dificuldades, né, de saúde, porque uma grande parte não praticou o esporte, não praticou o movimento, né? Então eles estão com dificuldade em locomoção. Ela falou, mas hoje, a faixa etária dos 40 aos 50, os problemas são psicológicos, né? A ansiedade que se faz presente, né? Enfim, tudo que atrela a isso. Como é que a gente vai administrar esse problema quando é externo, por exemplo, né? Quer dizer, o funcionário chegou, ele veio trabalhar, e eu vejo que o problema que está pegando com ele não é da ordem do trabalho, da empresa, mas é um problema pessoal, é um filho que está com problema, é uma esposa ou é um marido que está gerando um problema para a esposa, está afetando ela na empresa. Como que se resolve isso se o problema está vindo externamente? Isso está presente também na lei? A depressão de um não é para o outro. Não é para o outro, correto. Então, correto. A gente vai ter que olhar cada caso, entendeu? Outra vez, o próprio colaborador tenha preconceito com a psicologia. Concorreto. Então, entra por não ter buscado nem... Né? Não foi. Perfeito, perfeito. Porque, às vezes, a empresa dá direito à terapia, dá ao psicólogo, dá ao médico, mas você acha que eu vou procurar ajuda? Não estou louco? Ainda tem Há um preconceito aí também, né? Isso. Então, se você faz algumas palestras de conscientização, umas rodas de conversa, para mostrar que quem vai no psicólogo está querendo ficar bem. Perfeito. Não é porque está louco. O louco não vai. Entendeu? Verdade, o que vai está buscando a saúde mental dele. O bem-estar, né? Sim.
Sim, então tem forma, sim, de ir implantando essa sementinha da importância da saúde mental. Cris, isso vai ser impactante na nossa sociedade. Vai. Não é verdade? Vai. Porque a gente pensar, né? Enquanto isso vai afetar positivamente, quer dizer, você vai acompanhar esse seu colaborador a passo que ele vai reverberar com a própria família. E muito. Não é isso? E muito. É uma coisa assim, você plantou ali e aquilo vai reverberar na vida do colaborador. Que legal. Ele vai desempenhar melhor a função dele. Em casa, ele será mais presente. Ele vai desconectar. Pô, agora eu cheguei na minha família, Sim. vou estar mais com eles, entendeu? Porque tem gente que não desconecta. Até laços de compreensão com o próprio filho, né? As etapas da criança que cresce e vira adolescente, os confrontos, né? Que é uma coisa da natureza, Normal, mas né? Sim, sim. saber lidar com isso, né? É, porque às vezes a pessoa chega em casa, ela vai ter que continuar trabalhando. Sim. Então aí, tipo assim, o que gera isso na família, né? Nesses filhos? O que gera nele? Tipo, poxa, eu não sou capaz de ouvir meu filho. Não tenho tempo para isso. Então, você está vendo? É uma sementinha que vai ser todas as áreas da vida, vai mexer, vai ser todos, muito bom. Que eu legal, achei muito bom. perfeito. Eu sou apaixonada pela NR, comemorei muito quando saiu, porque eu sei a importância disso. Vai reverberar positivamente para todos, né? Sim, sim. Pois não. Com certeza. Ainda falando, né, da telespectadora que pediu a respeito de cursos e palestras que o CIMESP mesmo vai promover, quer dizer, tem uma série de agenda por aí, a gente vai divulgando aqui, viu? Se eu não me engano foi a Cláudia que perguntou, viu, Cláudia? E quem está nos assistindo e quer se aprofundar, o CIMESP já tem uma data marcada aqui, dia 17 de abril, das 18 às 21 horas. É um curso, tá? Atualizações da NR01 e os novos desafios jurídicos para as empresas. Quem vai ministrar o curso é o Dr. Bruno dos Santos Simões, tá? Um treinamento que vai oferecer aí uma análise das principais mudanças da NR, incluindo a aplicação de responsabilidade do empregador sobre a saúde e segurança, né, com destaque para a gestão dos riscos psicossociais. Então, todos convidados, né, para participar aí também de mais esse curso. A gente vai relembrando mais para frente, conforme o CIMESP vai organizando aí as próximas atividades, a gente também vai repassando para você. Eu acho de suma importância, né, até a pauta que a Cris traz para nós, que é muito bom falar mais sobre isso, porque eu vejo que são os dois lados, né? Tem que compreender melhor, né, Cris? Sim. Tanto os colaboradores como os geradores de emprego têm que compreender isso, que é um fato inovador para o nosso país, é um fato inovador para os nossos empresários, que isso dá um resultado positivo para todos. Sim. A gente precisa disso, né? Sim. Quem sabe a gente começa a ter a volta da nossa paixão, né? E estar ali trabalhando, estar com os companheiros, né? Que isso a gente precisa resgatar também, né? Muito, porque aí eu falo que ainda não foi resgatado. Depois da pandemia tá difícil. Essa coisa do pessoal, sabe? Assim, o contato. Isso, tudo muito de estar, né? Todos estar juntos. junto, entendeu? Então, assim, olha, tá complicado isso, porque as pessoas desaprenderam. Desaprenderam, exatamente. A estar junto, né? E olha, o seu Fernando está fazendo uma colocação aqui, né? Seu Fernando, obrigada pela audiência. Inclusive que a gente estava falando hoje, Neto, de manhã, sobre o atendimento e tudo mais. Faça a minha pergunta para ela. Atendimento em todas as áreas está tenebroso, ele diz. Ninguém mais fala bom dia, todo mundo ligado no celular. Não, ele diz, não são culpados, estão um tanto quanto despreparados, né? Terrível atendimentos em quase tudo. O que você diz sobre isso, Cris? A gente tem realmente aí um déficit, né, no atendimento atual? Então, eu acho que vai aos dois lados da moeda. Por exemplo, eu chego na padaria, eu falo bom dia para atendente. É um bom dia, entendeu? Você nem olha, estou no celular aqui, 3 pães. Acabou. Não tem mais o bom dia. E aí, às vezes, esse atendente já passou por tanto também. Você está vendo como é os dois lados da moeda? Então, assim, às vezes, atendente não tem preparo, concordo, que é lidar com o público. Então, é treinamento para poder lidar com o público. Porque, às vezes, eu vou chegar numa farmácia estressada. Tem cenários que a gente chega muito preocupado. Pronto-socorro, por exemplo. Um lugar que você chega estressado, com dor, é o seu né? filho, é você que está com dor, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes falta treinamento para os atendentes, eu acho. E também a nossa parte, a gente está fazendo.
Tipo assim, ou eu vivo com a cabeça baixa olhando para uma tela, eu não olho mais para frente. É como se não existisse mais ninguém. Então, e essa parte está bem complicadinha. Sim. Mas dá para mudar. Isso também é decorrente, como você falou, a própria pandemia. Foi. A gente perdeu o contato, o sorriso, a conversa, o papear, a gente trocou durante a pandemia, porque não tinha com quem fazer isso, tinha um celular na sua frente e o computador. Isso. E a gente criou esse hábito e se estendeu agora para a vida normal, né? Quer dizer, você chega, como você falou, chega no lugar, você está com o celular, você não olha o que está ao redor, você não olha para uma pessoa, você não quer conversar, de repente, né? A gente perdeu um pouco isso, né? Perdeu bastante, e na área infelizmente. de vendas, isso é essencial, né? Exatamente. Quando você acolhe com ternura aquele cliente. É um cliente, né? É um cliente. Então, assim, você está sem paciência para atender, o cara não vai comprar. É aquelas avaliações. Tem gente que avalia o cliente pelo estado. Eu acho que isso é um erro imenso, entendeu? Sim. A gente não sabe quem é aquela pessoa e a gente tem mania de achar que é menos ou mais. Esse cara não vai comprar. A gente vai jogando assim, né? Não vai comprar. Não vai comprar, não vou Não dar vou bola perder pra meu ele. tempo. E do outro lado, o cliente... Ele também não compreende isso, que é uma coisa normal, e julga a empresa. Não vou mais, eu fui mal atendido, não vou mais nessa empresa. Volto naquele lugar ali. E, puxa, é um dia ruim daquela pessoa que não está lidando, não está preparada para lidar, você já crucificou acabou, ali a empresa inteira. E o boca a boca, aquilo espalha. Espalha. Não Nós temos vou mais hoje, em tal Cris, né, uma grande, eu não vou falar o nome, uma grande cafeteria que abriu aqui, super graciosa, que fechou pelo atendimento precário. Então... O atendimento precário foi exatamente, reverberou, teve que fechar as portas, não conseguiu. Exatamente. Não conseguiu. Não aguenta. Vamos para a participação, a última participação nossa. Vamos lá, a dona Edna também está assistindo, ela dá boa noite, boa povo noite, de Deus, Edna. Estou aqui assistindo, é verdade. Eu falo bom dia e boa tarde para todos. Olha que beleza. Ô Cris, a gente pode também criar o hábito, voltar a ter esse hábito? Tem, é possível? Né? A gente consegue? Claro que consegue, entendeu? Porque assim, pensa muito, como eu quero ser atendida? Sim. Imagina, sim. se eu tô aqui, eu vou numa loja, a menina tá no meu celular, não olha a minha cara, não me fala um bom dia. Então, peraí, eu vou atender pelo menos um bom dia. Que custa, gente? Claro. As atendentes, às vezes eu pego umas de surpresa, que elas nem sabem mais receber o bom dia. A pessoa, eu falo, olá, bom dia, eu quero, como você tá? Eu solto como você tá, a pessoa fica meio assim. Será que é comigo? Espera um pouco. Fica pra mim Será mesmo? que eu tenho que responder? O que eu faço? O que eu respondo? É triste, gente, tipo, né? Verdade. Não, então, não, tô bem, a senhora. Tô bem também, então eu quero 4 filhões. Quero, Isso. você entendeu? É isso. Então, pratique o bom dia, não vai tirar pedaço vai de ninguém. gerar. Ou boa Exatamente. tarde ou boa noite, entendeu? É verdade, é verdade. Cris, espero recebê-la novamente aqui. Eu vou acompanhando as palestras, vou acompanhando toda essa introdução desse conhecimento para as empresas, para os empresários. E eu gostaria de acompanhar, acho que a nossa Cris vai trazer mais possibilidades aí, né? A gente falar sobre isso. Inclusive até o palestrante para a gente poder conversar sobre isso também. Maravilha, muito bom estar aqui com vocês, viu? Valeu. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado pela sua presença, Obrigada viu? eu. Show de bola. Obrigado. Obrigada. Você acompanhou Cimesp no programa Piracicaba Agora.